Satisfação, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o canal oficial do Bicho Vindo, pelo menos nesse mês aqui de outubro que tem uma cacetada de filme do Bicho Vindo, né? E no vídeo de hoje, ele, Hellraiser. Vamos falar sobre esse filme novo aí, acho que é o 10º filme da franquia, e eu vi os 15 filmes já que tem. Inclusive eu gosto até dos filmes ruins. Mas esse filme agora, será que ele é bom? Será que a Jamie Clayton arruinou pra sempre o Pinhead? Será que ela arruinou toda uma geração de fãs aí do Cabeça de Prego? Só com essas perguntas aí já deve ter uns 4 comentários aqui embaixo me xingando. Foda-se. Eu não vi o YouTube a passeio não, meu nobre. Agora vamos lá, vamos para as perguntas que realmente importam. Você precisa ter assistido aí os 23 filmes que existem da franquia Hellraiser para poder entender esse novo, para poder curtir ele? Assim, talvez para você que tem algum contexto atual, né? Porque essa franquia segue uma linha muito própria, tanto em temática quanto em violência. Ainda que esse filme se esqueça um pouquinho às vezes de seguir essa linha, né? Mas de qualquer forma, acho que não dá para dizer ainda que é um filme de terror habitual desse aí que a gente tá acostumado de, sei lá, de farofa, tipo Sorria, né? Que foi o último lançamento de terror que eu analisei aqui, que é um filme farofa pra cacete. De qualquer forma, esse filme novo do Hellraiser, eu acho que ele é muito mais acessível pra um público atual. Porque ele não é tão esquisito e tão violento quanto o Hellraiser de 87. Mas também dá pra ficar comparando, porra. Mas eu vou comparar porque, né, tem que comparar. Tô todo bipolar nesse vídeo. Assim, não é um tipo de terror habitual caso você seja um apreciador casual, né, de filmes de terror. Mas como eu falei, ele não vai muito longe não. Não que seja um filme fora da curva, longe disso. Mas Hellraiser é uma franquia muito marcada por sua época, né, como eu falei. Começou lá na década de 80, com um filme que inclusive ele é bem oitentista, né. E por mais que o Clive Barker tivesse uma visão surrealista quando ele escreveu o livro, ele dirigiu o filme de 87 e ele transformou, né, ele adaptou esse surrealismo e a violência para as telas. E assim, foi bem beneficiado pelo oitentismo do filme lá, né? Mas a gente não tá mais na década de 80, e assim, pra mim o Clive Barker nunca foi um grande diretor. É claro, ele é um puta do autor, o contador de história é foda. Isso por melhor que seja o primeiro filme também, né? Mas a gente sabe que ser autor é uma coisa e ser diretor é outra. Independente disso, eu ainda sou apaixonado pelo primeiro filme, Doug Bradley, meu herói, e essa versão de 2022 é de fato a tentativa mais sólida de reviver a franquia desde o segundo filme, eu diria, né? E o David Bruckner, querendo ou não, é um diretor que já tem uma certa familiaridade no terror. Não é uma carreira muito preenchida, né? Eu me lembro que ele dirigiu um segmento do filme VHS lá de 2012, que inclusive foi meu segmento favorito daquele filme, né? Acho que é o meu segmento favorito de toda a franquia do VHS. Que é a historinha ali da mulher que... Sabe qual é? Inclusive a gente vê ali que é um cara que é um bom adepto da putaria, né? Da boa e velha putaria. Que inclusive combina com Hellraiser. Hellraiser nada mais é do que uma grande alusão à putaria, né? Sem se esconder muito, inclusive, né? Nem sutil isso. E assim, não adianta. Desde o primeiro filme, a melhor coisa de Hellraiser são os cenobitas. Muito por causa dos visuais, né? E às vezes, alguns dos cenobitas são ainda mais interessantes, pelo menos visualmente, do que o próprio Pinhead. Embora o Cabeça de Prego seja uma presença muito mais intimidadora do que violenta em si. A violência sempre foi mais pros cenobitas, né? Eu te falar, nesse filme também tá assim. Talvez seja assim até demais, hein? Porque assim, eu esperava um pouco mais do Pinhead em termos de condução e texto. Não vou atrelar isso a Jamie Clayton, esquece. Se fosse o Jack Nicholson interpretando o Pinhead nesse filme, eu ia continuar sentindo falta de uma boa direção ali de elenco para o Pinhead e também o texto mesmo meio raso às vezes. Mas aí eu fui descobrir, né, até o filme também dá pistas de que é um primeiro filme de uma franquia, uma vindoura franquia. Então é um filme que ele, assim como Mortal Kombat 2021, é um filme que ele tira o pezinho porque, ó, daqui a pouco, mais pra frente, vai ter coisa maneira aí. Irmão, eu não gosto dessa parada não, cara. Eu queria ver um filme maneiro completo. Não que ele seja incompleto, né? Mas como eu falei, dá uma tirada no pé de vez em quando. Mas enquanto inserida nesse texto e direção, que às vezes é meio superficial, a imponência necessária do Pinhead tá ali, né? É uma versão muito diferente do que a gente está acostumado a ver, de fato. Inclusive, se eu bem me lembro, eu acho que o Pinhead nem tem um gênero no livro original. Ele é tratado pela ótica das vítimas, né? Então não tem muita clareza sobre o que ele é exatamente. O Clive Barker sabia muito bem estimular a nossa mente pela ótica das vítimas. Então assim, o Cabeça de Prego ele era descrito como um ser andrógeno e também com uma voz feminina. Era mais ou menos isso, sabe? Inclusive nem usava artigo ali pra definir o bicho, não se referia a ele ou a ela, sabe? O Pinhead. Eu sempre senti que essa era uma forma de você olhar pro Pinhead e não ter certeza do que ele era. Como se qualquer incerteza desse combustível pro desconhecido ser realmente assustador, né? Porque a gente tem medo do desconhecido. Só que é muito difícil traduzir certos textos pra tela, né? Talvez pra você essa questão específica do Pinhead funcione melhor numa leitura, não na tela visualmente. Eu entendo. Pra mim funcionou. Falo mesmo, gostei da Jamie Clayton aqui como Pinhead. De novo, gostei da interpretação da Jamie Clayton. Eu acho que o filme não trata o personagem muito bem. Porque por muitos filmes dessa franquia, o Pinhead ele foi tratado
apresentado como super vilão, né? Como se ele ficasse dando gargalhadas assim, sabe? Super vilão. E o Pinhead, ele não é exatamente, num ponto de vista de comportamento, né? Ele não é um super vilão. Ele é um vilão, mas ele não é um super vilão como nessa questão de comportamento, de risada maligna, essas coisas assim. Com o tempo ele foi ficando mais caricato no cinema, né? O Pinhead basicamente é uma presença. Uma presença que faz coisas ruins, né? Então assim, gostei da Jamie como Pinhead? Gostei. É o melhor Pinhead dos filmes? Não é. Ela tentou ser? Acho que não. Inclusive achei bem maneiro o efeito de voz que deram pra ela, apesar dela ser meio Batman no filme, né? Não no sentido Batman, a voz dela, mas lembra do Batman do Michael Keaton, que era meio travadão assim, como se estivesse com torcicolo? Então, o Pinhead desse filme tá meio assim, como se mexesse muito ia derrubar alguma coisa ali da maquiagem, sei lá. Talvez pra não prejudicar o efeito prático, porque assim, tem efeito prático no filme. Apesar de ter muito CGI também. E tipo, a gente sabe que os cenobitas nada mais são do que o Batman da putaria, né? Inclusive, eu queria que tivesse ainda mais efeito prático nessa brincadeira aí. Queria que fosse mais Cronenberg, sabe? Porque, de novo, o design dos cenobitas estão muito maneiros, muito criativos. E, de certa forma, eles estão bem Cronenberg, sim. Mas, sei lá, quando passa pro efeito especial, fica meio enfraquecido, sabe? Pelo menos tem um Boquinho. O Boquinho é meu cenobita favorito. Assim, o Boquinho foi nerfado nesse filme? Foi nerfado nesse filme. Tem uma cena até que ele age todo bobão, como se fosse um zumbi, e os cenobitas não são zumbis. Cenobita não é idiota, zumbi é idiota. Todo tonto, todo errado, o Boquinha, pô. Me diz aí se você já viu um cenobita assim na vida real. Mas eu gostei que esse malandro aí teve o mesmo pensamento que eu tenho em filmes de terror, né? Ele tentou resolver no soco. Eu falei isso na crítica do filme Sorria, né? Por que no filme de terror as pessoas nunca pensam em dar um soco no bicho? Tem filme que resolve no socão, entendeu? Mas enfim, eu senti o senso de suspense sendo um pouquinho prejudicado por algumas questões superficiais do filme. E tipo, eu nem vou entrar na questão do elenco, dos personagens humanos também, porque tá virando moda já, né? O filme de terror tratando aí os humanos, os personagens bonzinhos, como no foda-se. Lá no primeiro filme de 87, todo mundo era escroto, eram pessoas ruins pelo menos. Então você meio que torcia pros cenobitas, sabe? E aí de repente veio essa moda agora de tentar fazer você ter empatia com os personagens, cheio de coitadismo, porra. Nos filmes de terror de hoje em dia é tudo jovenzinho correto, jovenzinho do Greenpeace, jovenzinho que invade abrigo de animais aí pra resgatar os bichos. Tô exagerando um pouquinho, a protagonista mesmo ela é Zé Droguinha, né? Mas assim, continuei torcendo pros cenobitas, porque essa historinha aí não me comove não. Nossos queridos cenobichas. Mas sei lá, pega o exemplo aí de Jogos Mortais. Eu acho que o filme, quando a gente sabe que a gente tá vendo um filme que é violento, que a proposta do filme é ser bem violento assim, grotesco, a gente acaba torcendo para que tenha mais cenas violentas. Então, no final, se você for ver, a gente tá torcendo pro bicho. Então não tem como dizer que é demérito do filme fazer a gente querer que os humanos se fodam. Mas me incomoda um pouco essa parada de tentar modernizar o filme com mensagem de forma genérica, sabe? Mas eu confesso que são momentos raros aqui, pelo menos. Tipo, chegou uma hora que eu achei que a Pinhead e a protagonista iam virar amigas, iam lutar contra o mal em comum, iam pro shopping fazer compras, sei lá, mano. Na real, eu nem tenho tanto problema com isso nesse filme. Não é como se ele estivesse tentando passar uma mensagem genérica e nessas tentativas aí muito forçadas acabasse prejudicando o horror em si. Que nesse filme não acontece isso não, valeu? Mas assim, o filme segue regrinha? Segue, dá uma lacradinha de vez em quando? Dá, pô, não vou mentir, vou dizer que não dá? Dá, pô. Só que pouquinho só. Se fosse muito, vocês sabem que eu falaria. Só que isso depende do que te incomoda ou não, entendeu? Eu já falei aqui várias vezes, eu me incomodo com esse tipo de coisa quando é tratada no foda-se, de maneira genérica, superficial, só porque tem que fazer. Nesse filme tem uma coisa ou outra assim, é perceptível sim, mas assim, eu acho que passa batido, acho que dá pra gente passar um paninho, sabe? Tirando a cena do cofre, que eles estão tentando arrombar o cofre, ali deu uma forçada. É um filme que me entreteve sim, mas não acho que vai durar muito tempo na minha mente. Vou assistir aos próximos filmes sim, fiquei curioso com o potencial que eles ameaçaram. E quanto ao contexto original da obra do Clive Barker, eu elogio sim a interpretação da Jamie Clayton, mas se você for ver, o próprio filme em si esquece desse contexto imaginado pelo Barker. E tipo, parece que o filme esquece pontos cruciais, principalmente quando trata os cenobitas como zumbi de vez em quando, né? E acabam deixando de lado também o contexto sexual, que assim, por mais que seja perturbador pra cacete ter um contexto sexual de masoquismo ali, é uma coisa que, se a gente for levar em conta a comparação com o material original, faz falta. De novo, se você quiser comparar, o que eu acho que a comparação é sim muito justa. Tem que comparar sim, principalmente se você leu o livro. Quanto a Jamie Clayton ao Pinhead, eu só senti falta mesmo de mão no texto e na direção. Mas a interpretação, de novo, achei legal. Você pode achar o que você quiser sobre essa escalação, sim, mas como eu falei, dá pra encaixar no contexto original da ideia do Clive Barker. E eu vou confessar uma coisa aqui, hein. Jamie Clayton caracterizada de Pinhead? Eu ia. É isso aí, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse filme, o que vocês esperam também. E é isso aí, valeu, fui!